Graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Aqueles que estão ao alcance da minha voz podem ir chegando, deixando seu comentário aí. Eu creio que o Senhor separou um tempo muito oportuno para essa noite. Boa noite, graça e paz. Jeanderson, Juan Barcelos, que o Senhor abençoe a sua vida, meu amado. Luiz, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Alice, graça e paz, minha irmã. Queridos, vamos dar início à nossa live. Eu tenho algo da parte do Senhor para compartilhar com vocês. Nessa noite eu creio que o Senhor está preparando uma atmosfera espiritual profética para essa noite. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor separou esse tempo para que viéssemos a nos dedicar cada vez mais ao Senhor. Olha que coisa tremenda, desde o meio-dia começou com o nosso querido pastor Pierre e vários pastores já vieram trazendo a palavra do Senhor, e eu creio que essa não será uma noite comum, será uma noite extraordinária, noite em que o Espírito Santo vai capacitar-nos para uma grande obra. Eu creio que o Senhor separou essa noite para um marco na minha e na tua vida. Amém, queridos? Vamos estar adorando ao Senhor, né? Tem uma canção que fala muito ao meu coração e eu gostaria de estar adorando. Aí na sua casa, onde você estiver, adore ao Senhor comigo. Vamos adorar o Senhor, levantar um clamor, né? Pegue aí a sua esposa, dê a mão a ela, né? Faça uma oração junto com a sua família. Cada família é uma igreja, cada igreja é um momento, é uma extensão do corpo de Cristo. E eu creio que o milagre do Senhor vai acontecer enquanto nós estamos adorando. Amém? Nós te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome essa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio para agir. Realize em nós, ó Pai, a tua obra. Realize em nós o teu querer, a tua vontade. Pois ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós nos entregamos por completo ao Senhor. Nós nos submetemos à Tua vontade, nós nos submetemos ao Teu querer. Que essa seja uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de milagres, uma noite de restauração de chamados, ó Pai. Para o louvor da Tua glória. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Ó Deus, assim como foi nos tempos de Neemias, ó Pai. Ele foi afrontado por Sambalate, Tobias e Gesem. Em todo momento eles o chamavam para tentar o distrair, mas ele disse: Ei, eu não posso parar, eu estou envolvido em uma grande obra. Que o Senhor nos desperte para essa grande obra que o Senhor tem realizado em nosso meio, para o louvor da Tua glória, Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Adora o Senhor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor.
Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, Jesus. Senhor, nós amamos o teu nome, Yeshua. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Oh, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu levanto te chamando. Faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá, fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá, fica comigo aqui, faz morada em mim. Peça pra ele, faz morada em mim, não se vá, fica comigo aqui. Declara assim comigo. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado. Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Espírito Santo de Deus, essa noite nós estamos aqui para que o Senhor possa realizar em nós e através de nós a Tua vontade. Fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, pois nós queremos, ó Pai, ser preenchidos pelo agir e pelo fluir do Teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, ser tocados pela manifestação da Tua palavra.
Nós não aceitamos, ó Pai, estar diante da Tua presença e não ser tocado por ela. A cada pessoa que está se conectando com essa live, eu profetizo que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios da presença do Espírito de Deus, que a palavra venha ser ministrada aos corações, ó Pai, que o Senhor encontre um coração sedento, para que o Senhor possa manifestar a Tua vontade, para que o Senhor possa manifestar o Teu querer, para o louvor da Tua glória. É que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, vamos estar compartilhando a palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria que você, que está ao alcance da minha voz, esteja com a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Pastora Magali, Graça e Paz, Vitor Duarte, Daniela Aragão, minha tia Icineia, que Deus abençoe a todos que estão aí conectados nessa live, no nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão Nilcinho, Deus te abençoe, meu amado, seja bem-vindo. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não podem ser recém-convertidos para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniosas e nem caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Queridos, essa palavra ela é muito atual para os nossos dias. Temos vivido dias em que nós estamos dentro da nossa casa, isolados, socialmente, e os nossos olhos têm se voltado para a nossa família. O Senhor é quem permitiu esse período em que nós devemos nos voltar para o nosso lar e investir tudo o que nós temos de melhor, que o Senhor colocou em nosso coração. Graça e paz, irmão Valdir. Que o Senhor colocou em nosso coração, nós devemos aplicar na nossa família. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, dando as instruções, aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, ao seu discípulo, ele diz que aquele que busca o episcopado, excelente obra deseja.
O que ele quis dizer com isso? Quem busca desenvolver uma função no reino de Deus. Eu acredito que a palavra que eu tenho para ministrar essa noite é uma palavra que vai fazer com que a sua vida ela tenha um novo rumo a partir de hoje. Pois você já está no caminho certo, você almeja uma excelente obra, uma nobre função, que é servir ao Deus vivo, que é comunicar a verdade incomparável do Evangelho. Sobre nós vela uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, que é carregar a mensagem incomparável do Evangelho, que é compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu essa palavra tremenda aos nossos corações, ele era um homem a sua reputação, cujo caráter foi construído e lapidado por Cristo. Em Romanos, no capítulo 7, ele começa a confessar as fraquezas que ele sentia enquanto no ministério. Ele dizia assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço todos os dias. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se sentia um homem limitado, um homem que tinha fraquezas, mas que chegou a um nível de entrega tão tremendo que ele disse: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me salvou, que me transformou e que me trouxe a alegria de ser um ministro do Evangelho. O apóstolo Paulo fala aqui sobre os bispos e os diáconos. E essa carta ela é muito rica, porque no versículo 2 diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível e marido de uma só mulher. O apóstolo Paulo deixa aqui algumas características das quais o bispo precisava ter para exercer a função. Ele precisava ser irrepreensível e ele precisava ser marido de uma só mulher. E ele diz uma palavra que nós precisamos: ele precisa ser moderado. Irmãos, como nós precisamos de moderação? As informações que nós estamos recebendo nas mídias sociais ou através da rede de comunicação, a televisão, elas vêm nos bombardeando de tal forma, sem contar os fake news, né? Elas vêm nos bombardeando de uma tal forma que nós precisamos ser moderados. A palavra que eu tenho para dizer para você essa noite é: considere uma coisa sem desprezar as outras. Mantenha o equilíbrio. Seja moderado. Busque a clareza da informação. O que governa a nossa vida não é o governo dessa terra, desse mundo. O que governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E só tem poder para nos parar aquilo que nos move. Aqueles que estão assistindo essa live e são movidos pelo Espírito Santo de Deus estão entendendo aquilo que eu estou falando. Só tem poder para nos parar aquilo que nos move. A igreja, nesse exato momento, precisou fechar as portas. Eu falo da instituição, eu falo da organização. Ela precisou fechar as portas. Mas o organismo que somos nós estamos vivos. Nós estamos livres para comunicar a verdade incomparável do Evangelho. Esse é um sábado, irmãos, diferente. É um sábado de Páscoa. É um sábado onde nós entendemos que precisamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e entender que Ele é o provedor de tudo aquilo que nós necessitamos. É Ele quem provê a saúde, é Ele quem provê o livramento. Páscoa é isso. Páscoa é salvação, Páscoa é livramento, Páscoa é resgate, Páscoa é redenção. Páscoa é o momento em que o Senhor, Ele decidiu enviar o seu Filho ao mundo para tabernacular entre nós, caminhar, ser modelo, exemplo para cada um de nós.
e através desse ato fazer com que nós fôssemos resgatados. Queridos, nós fomos resgatados por um preço, e esse preço foi um preço de sangue. Jesus precisou morrer. Jesus precisou dedicar toda a força que ele recebeu do Pai enquanto em vida. Eu digo como homem. Ele precisou ser forte para enfrentar a cruz. Por isso que na oração no Getsêmani, a Bíblia fala que Jesus estava orando e o seu corpo se encontrava com muita agonia. Ele agonizava e o seu suor, ele suou com gotas de sangue. Tamanha era a aflição que estava sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu imagino que a opressão estava sobre ele. Eu imagino que ele estava sendo açoitado. Eu imagino que ele estava sendo, nesse momento, bombardeado por muitos sentimentos. E Jesus, ele faz uma oração, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, essa missão, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que nós aprendemos com isso? Jesus veio a esse mundo como o maior modelo de obediência. O Pai precisava resgatar de volta a humanidade que estava se desencaminhando para a perdição. E ele viu que o seu filho, que era um modelo perfeito, que era um modelo de salvação, de redenção, um modelo de livramento, ele disse: eu vou investir o meu filho para resgatar muitos outros filhos. E a Páscoa representa isso. A Páscoa representa saltar além. A Páscoa representa passar por cima. A Páscoa representa a passagem. E sabe o que eu acho mais interessante? É que os símbolos que nós aprendemos em Êxodo capítulo de número 12, através da leitura da palavra, os símbolos que representam ali a Páscoa, é o cordeiro, ali os pães. Essa festa era conhecida como a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento. Fermento na Bíblia fala de pecado, fala sobre vaidade, sobre altivez, fala sobre egoísmo. E nós precisamos comer o pão sem fermento. Que pão é esse? Jesus Cristo, aquele que não tem pecado. Interessante que se você ler os elementos, você vai ver o cordeiro, você vai ver o pão, você vai ver o vinho, que representa o sangue de Cristo Jesus. E se você ler o texto, você vai observar que existiam ervas amargas. O que simbolizavam essas ervas amargas? Quando eles comiam aquelas ervas amargas, era para que eles se lembrassem da dor de estarem peregrinando sobre o jugo de Faraó, de estarem sendo prisioneiros. Eles eram escravos. Assim nós éramos quando nós estávamos distantes da presença do Senhor. Nós éramos escravos do pecado, escravos de uma vida promíscua, de uma vida que não glorificava o nome do Senhor. Mas o Senhor, em seu infinito amor, por bondade, graça e misericórdia, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês têm noção da importância dessa palavra? Nós fomos transportados. O meio que nos transportou não foi o helicóptero, não foi o avião, não foi o carro, não foi o ônibus. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Como que nós fomos transportados? Por uma mudança radical, queridos. Quando Jesus recebeu do Pai a árdua missão de entregar-se, ser obediente até a morte de cruz, ele veio porque a humanidade precisava de um conserto. Aquilo que Deus havia criado, que era modelo perfeito, já tinha se tornado imperfeito. Lembra do Éden? No Éden, Adão tinha um momento com Deus. Na viração do dia, Deus ia ter com Adão. Deus chamava Adão pelo nome, da mesma forma que Ele está chamando você pelo nome nesse momento. João, Deus está chamando você pelo nome. Vanusa, Deus está chamando você pelo nome. Apóstolo Nilson Mendonça,
Meu pastor, Deus está chamando você pelo nome. Pastora Marilda, Deus está chamando você pelo nome. E Deus, na viração do dia, vinha ter com Adão e chamava ele pelo nome. Onde estás? Eles tinham um relacionamento. O ano de 2020, ele está sendo o ano do discipulado. Você que é pai, você que tem filho, você que tem esposa, você precisa abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ministrar a palavra para os seus filhos. Deus está te dando uma responsabilidade muito grande. Por que é o ano do discipulado? Porque está sendo o ano do relacionamento. Você precisa dedicar um tempo de qualidade com a sua família. Liberar palavra de salvação, palavra de bênção. Na viração do dia, Deus ia ter com Adão. Queridos, pare para analisar. A perfeição de Deus indo ter com Adão, que estava num lugar perfeito. O jardim do Éden significa lugar de delícias. E ele estava ali no jardim do Éden, Deus, sendo ser perfeito, ia se comunicar com Adão. E eles tinham um momento de relacionamento. Céu e terra se uniam, caminhavam junto. É o que Deus está querendo provocar nesse momento. Nós precisamos ouvir o som do céu. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está liberando sobre a igreja. A instituição fechou? Amém. Deus está permitindo isso? Glória a Deus. Mas o organismo que somos nós somos livres. Deus já nos tirou do jugo da escravidão. Deus nos fez livre em seu Filho Jesus. Tudo o que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quem pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Aleluia! É nosso direito. Tudo o que o Senhor conquistou na cruz é nosso direito. E no jardim do Éden eles se relacionavam. Até o momento em que a iniquidade tomou conta do coração daquele casal, Adão e Eva. O pecado entrou na humanidade. O modelo de perfeição se encontra com ser imperfeito. E agora como restaurar? E agora como reconstruir a matriz? E agora como que os planos que o Senhor tinha irão se cumprir, irão dar continuidade? Como será o futuro da humanidade? Porque Adão, o nome Adão significa humanidade. Qual será o futuro da humanidade imperfeita? Então Deus levanta muitos homens, queridos. Deus levanta Abraão, Deus levanta Moisés, Deus levanta Davi, Deus levanta os profetas, Ezequiel, Daniel, Deus levanta Jeremias, Isaías, Deus levanta Malaquias, Zacarias. E aí ele olha do céu e ele percebe que ele precisava de um modelo perfeito, de um modelo sem mancha. Lembra que a Páscoa precisava de um cordeiro? No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, nós percebemos que João Batista, ele declara uma verdade da seguinte forma: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio em forma de cordeiro. O que representa essa forma de cordeiro? O cordeiro, ele precisava ser sem mancha, ele precisava ser imaculado. Todos esses termos apontam para uma vida sem pecado, para um modelo perfeito. E somente Jesus atingiu esse nível de perfeição. Na Páscoa, em Êxodo capítulo de número 12, eles precisavam comer, e um termo que é utilizado lá, eles precisavam comer apressadamente e eles não podiam deixar sobrar absolutamente nada. O que isso representa? É que você precisa ter uma fome de Jesus tão grande que você não pode deixar sobrar absolutamente nada. Você precisa se alimentar de Cristo. Cristo é o nosso alimento. Por isso que nos evangelhos nós observamos a seguinte expressão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Sabe o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, queridos? É um desafio muito grande. É um desafio de nós entendermos qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Quando eu falo chamado, eu falo de vocação. E o chamado ele tem 3 aspectos.
O chamado ele é pessoal. Escute, Deus não chama coisa, Deus chama pessoas. E Deus está chamando você pelo nome Deca. Deus está chamando você pelo nome Monique. Deus está chamando você pelo nome Daíse Riscado. Deus está chamando você pelo nome Carolina Piazza. Deus está chamando você pelo nome. O chamado, ele é pessoal. A segunda característica do chamado. O chamado, ele é intransferível. Você não pode transferir o chamado que Deus tem para você para outra pessoa. O chamado é intransferível. Deus está chamando você pelo nome. Basta apenas você dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero mergulhar bem fundo na tua presença. Eu quero ser um instrumento do Senhor na face dessa terra. E a terceira característica do chamado. O chamado é pessoal, o chamado é intransferível. E a terceira característica do chamado. O chamado é irresistível. Nós não podemos resistir ao chamado de Deus para as nossas vidas. Não há como resistir. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele prepara para nós um futuro brilhante. Sabe qual a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para você nessa noite? É que o seu futuro está pronto. Aleluia! Deus já preparou tudo, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, aquele que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nas regiões celestes. Efésios 1:3. O Senhor já nos abençoou com tudo, irmãos. Ele já liberou sobre nós tudo. Salvação, livramento, graça, misericórdia, bondade, redenção. Ele é o nosso modelo maior. Amém, queridos? Voltando para 1 Timóteo, capítulo 3, que diz: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Você sabia que dentro de você existe uma riqueza tremenda que precisa ser compartilhada? Quantas pessoas na sua empresa precisam conhecer o tamanho do teu Deus? E Deus quer usar você. Lembra que o Senhor nos envia para raça, povos, tribos, língua e nação? A palavra nação, para os dias atuais, são as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Por exemplo, na nossa igreja nós temos advogado. Na nossa igreja nós temos contador. Na nossa igreja nós temos mecânico de carro. Na nossa igreja nós temos professores, professoras. Na nossa igreja nós temos pessoas que trabalham com o comércio. Então, a nação que o Senhor tem separado para você é uma nação, são essas pessoas que você tem um contato. E que na linguagem que você utiliza ali no seu trabalho, naquele linguajar, naquele dialeto, o Senhor vai usar a tua vida. Irmãos, o ano de 2020 tem sido um ano muito difícil. Um ano onde nós precisamos nos apegar em Deus. Confiar única e exclusivamente no Senhor. Nós não temos dúvida de que grandes coisas o Senhor tem para realizar em nossas vidas, queridos. Você já parou para pensar? Uma pandemia está se proliferando sobre toda a parte do mundo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sendo acometidas por enfermidade que a medicina não está tendo controle e está se proliferando de uma forma muito rápida. Mas nós confiamos na força do nosso Deus. Queridos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, Luiara, existe salvação para sua casa, para sua família. Existe salvação, existe cura para você. Davidson, existe salvação, cura para sua família, para sua casa. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Existem pessoas que estão com medo dentro de casa. Queridos, não tenha medo. Não tenha medo.
O Senhor quer encorajar você nessa noite. Eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Não desista, o Senhor chamou você pelo nome. Ele vai sustentar você até o dia do arrebatamento da igreja. Sabe o que nós precisamos entender? É que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Eu não sei em que nível de fé, em que nível você está vivendo hoje, mas eu peço para que Deus aumente a sua fé. Foi assim na vida dos apóstolos. Ele precisou dizer para Jesus: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que eles disseram isso? Porque tamanha era a aflição, a agonia que eles estavam passando ao viver o ministério com Cristo. Porque enquanto eles estavam vivendo o ministério com Cristo, eles estavam sendo açoitados, afrontados, perseguidos, respiravam ameaça de morte. Irmãos, seguir a Jesus não é fácil. Nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia, negar a nós mesmos e viver a verdade do Evangelho. Lembra das 3 características do chamado? O chamado é pessoal. O chamado é intransferível, o chamado é irresistível. Não tem como você resistir ao chamado de Deus. Deus está chamando você pelo nome. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 4, ele diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu vejo muitos líderes pensando que o evangelho se resume dentro de 4 paredes ali no templo. O Senhor está chamando você para governar sua casa, meu irmão. Você sabe qual é o papel do cabeça, do sacerdote? O sacerdote, ele tem o papel de proteger, dirigir e governar a sua casa. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: mas se alguém não sabe governar a sua própria família, como que pode cuidar da igreja do Senhor? Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa casa. Houve um casal que procurou um terapeuta da família, o pastor Josué Gonçalves. E ele procurou o pastor Josué Gonçalves e disse: pastor, eu já não sei mais o que fazer com a minha esposa. De um tempo para cá ela esfriou de uma tal forma que nós não temos uma vida saudável em todos os aspectos. Ela é fria, ela é gelada, ela se tornou uma pedra de gelo. O pastor Josué Gonçalves, olhando no fundo dos olhos daquele rapaz, esperou ele terminar tudo o que tinha para falar. E ele disse: pastor, o que o senhor me orienta? Porque minha esposa se tornou uma pedra de gelo. E prontamente o pastor Josué Gonçalves virou para ele e disse: se ela se tornou uma pedra de gelo, aonde estava o freezer mesmo? Quem foi o freezer? Isso nos leva a refletir que tudo o que nós enxergamos de erro no próximo, muitas das vezes nós somos o canal para esse esfriamento. Aqui está dizendo que o bispo, os diáconos, eles precisavam governar bem a sua própria casa para poder governar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o único mecanismo vivo que tem a autoridade e o poder de trazer o céu para a terra. A igreja do Senhor, tudo que ela ligar na terra será ligado nos céus. A igreja do Senhor tem autoridade perante o inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o único organismo vivo na face da terra, é a porta de esperança. Por isso que eu quero desafiar você. Aí no comentário, pastor Gessé, pastor Isadora, nos ajude nisso. Nós vamos colocar o telefone da igreja. Você vai ligar pedindo oração. Se você está passando, você é membro da Igreja Batista Getsemane. Aqui, eu tenho visto aqui pessoas entrando, Mariana, Vitor. Se você é membro da Igreja Batista Getsemane e está passando por um momento de dificuldade, ligue para nós. A igreja é a porta de esperança que vai orar por você, que vai enviar a provisão dos céus para a sua casa. Nós queremos ser um canal de bênção para você e para a sua família. A igreja é um organismo vivo, queridos, que serve para estender, para fazer com que nós somos a extensão da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus. Sabe o que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite? É que você vai viver
a cultura do céu na face da terra. A palavra cultura representa a palavra glória. E para viver a cultura do céu aqui na terra, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ter disciplina. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Primeiro, fortaleça o seu secreto. Quantos estão comigo? Amém? Fortaleça o seu secreto. A segunda coisa que eu quero profetizar sobre a tua vida: esteja sarado para servir o corpo. Aqui, se alguém não governa a sua própria família, como que pode cuidar da igreja do Senhor? E você está tendo oportunidade. A pastora Carol estava na live anterior, falou uma coisa muito tremenda. A internet, as redes sociais, elas existem hoje para provar no futuro que nós tivemos tempo suficiente para dedicar-nos ao Senhor e à nossa família. Mas o que nós fizemos? Nós negligenciamos. Nós perdemos tempo demais com aquilo que é perecível. Sabe qual é o meu desafio? Ore mais, meu irmão. Ei, você que é intercessor, desafie o teu filho a viver uma vida de oração intensa com o Senhor. Fortaleça o seu secreto. A segunda verdade: esteja sarado para servir o corpo. É isso que Deus espera de você. E a terceira verdade que Deus quer ministrar ao teu coração: grite nos muros aquilo que Deus tem sussurrado em seus ouvidos. O Senhor quer que você seja a boca dele na face dessa terra. No versículo de número 6, para finalizar, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz assim: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Por que Paulo está falando sobre o neófito? Por que Paulo está falando sobre o novo na fé? Porque o novo na fé, ele precisa primeira coisa que ele precisa fazer: firmar as estacas, ter profundidade em Deus. Irmãos, aí o assunto fica diferente. Ter profundidade em Deus fala de nós negarmos a nossa própria vontade, fala de nós mergulharmos fundo numa experiência com Deus. Você tem uma experiência com Deus? A pastora Isadora, na live que nós fizemos ontem, ela disse assim: quem é Jesus para você? Eu faço essa pergunta para você: quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Você já teve uma experiência forte com Deus que você pode dizer assim: eu nasci de novo? Nós temos o nosso apóstolo que nós podemos dizer que ele nasceu de novo. O Senhor devolveu o apóstolo, deu a vida de volta a ele. Nós temos um exemplo, a começar na nossa liderança. Pergunte para ele como que é lutar pela vida. É desafiador, irmãos. Lutar pela vida é algo desafiador. E sabe quem é que sustenta todas as coisas? Quem sustenta o globo terrestre? Quem que coloca limite para que o mar não invada a terra? Quem que dá ordem aos ventos? A Bíblia fala que o Senhor pesa o pó da terra na palma das suas mãos. Ele é o aferidor da medida. Ele tem a medida de todas as coisas. Sabe o que nós precisamos experimentar? Um avivamento. E eu quero profetizar que a terceira onda está vindo sobre nós. Tem sido falado muito sobre, nesses últimos dias, sobre uma terceira onda. Qual foi a primeira onda? A primeira onda foi derramada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que na verdade é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 30. E que naqueles dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Todos nós conhecemos essa passagem. Em Atos 2 é o cumprimento da primeira onda. 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. De repente veio do céu, preste atenção, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai ser cheia do Espírito Santo essa noite. Você vai ser cheio do Espírito Santo essa noite. Você vai profetizar dentro da tua casa salvação, libertação, cura, redenção. Deus está com você aí na sua casa, meu irmão. Essa foi a primeira onda considerada. A segunda onda foi em 1517, quando aconteceu o protestantismo.
Uma revolução aconteceu nas instituições religiosas quando Martim Lutero ele decidiu dar início a um movimento que até hoje tentam calar a voz da igreja, mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela não vai desistir de clamar e de profetizar vida sobre os 4 cantos dessa terra. Querido, se prepare porque Deus vai enviar você para os 4 cantos dessa terra. Minha esposa, se prepare porque Deus vai te enviar para os 4 cantos dessa terra. Aleluia! A terceira onda, que nós acreditamos ser a terceira e última, é essa que nós estamos vivendo agora. Que o Senhor está derramando agora sobre a igreja, a terceira onda. Se você crê nisso, vai deixando um comentário aí. Eu creio na terceira onda, a terceira e última onda. Que terceira e última onda é essa? É a terceira e última onda que fala sobre a vinda, a volta do Messias. Quantos aqui acreditam na volta do Senhor Jesus? Eu acredito, meu amado. Nós acreditamos nessa verdade. E sabe o que Mateus capítulo 9 diz para nós? Fala um termo muito tremendo. Nós precisamos orar para que o Senhor envie para a seara ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo de número 38. Mateus 9,38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, essa palavra mande é a palavra envie, ceifeiros para a sua seara. A palavra envie, no grego, significa equibalô. O significado da palavra equibalô representa enviar com força, sem chance de retorno. Equibalô. A Septuaginta do grego, se você colocar lá, você vai ver a palavra equibalô. O Senhor diz que a igreja ela precisa orar para que o Senhor envie ceifeiros para a seara. E a palavra envie é a palavra equibalô. Deus quer enviar você com uma violência tão grande que você não vai ter chance de retornar atrás. Você não vai voltar a ser quem você era atrás. Sabe por quê? Porque Deus está derramando sobre a tua vida uma unção. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero ministrar sobre a tua vida para nós finalizarmos a palavra que foi liberada. E nós vamos ler agora 1 Timóteo 3, versículo 16, que diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Sabe o que significa esse versículo? Obra completa, totalidade. Representa que está consumado, o termo tetelestai, está consumado, tudo foi pago. Tudo foi conquistado. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que precisa de um milagre, de uma cura, coloque a mão na região onde você precisa de um milagre. Feche seus olhos. Senhor, eu quero, nesse momento, unir a minha fé com a fé dessa pessoa que está ao alcance da minha voz. Senhor, foi ministrada a tua palavra nessa noite. Muito obrigado por ter me dado esse privilégio, Senhor, de ser um comunicador da tua palavra, de ministrar aos corações famintos e sedentos a ministração da tua poderosa palavra. Eu acredito que o Senhor está derramando sobre nós a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Senhor, ministre cura sobre os corações que precisam de cura nessa hora. Ó Deus, toque nessa enfermidade. Eu profetizo salvação sobre esta família que está ao alcance da minha voz. O Senhor não me chamou, ó Pai, apenas para ser uma mera pessoa que vai liberar uma voz, uma palavra que vai ser um eco. Não, o Senhor me deu uma voz e essa voz é uma voz de autoridade. E eu creio que aonde eu profetizar, o Senhor irá confirmar a profecia da minha boca. E a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nesse momento eu oro por cura. Senhor, visite essa pessoa que está enferma,
que está colocando a mão agora sobre esta enfermidade. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Aquilo que a medicina está colocando, está desenganando. Nós cremos que a última palavra é do Senhor. Traga cura, traga restauração, ative dons, ative chamados, ó Deus, nessa noite. Eu profetizo, ó Pai, sobre famílias, casamentos que estavam sendo destruídos, maridos que estavam sendo impacientes com a sua esposa. Marido, tenha um pouco mais de paciência com a sua esposa. Esposa, seja mais paciente com seu marido. Filhos, honre mais os seus pais. Eu profetizo uma unção de honra sobre cada família que está me ouvindo nessa hora. E que o Senhor restaure todas as coisas, Pai. Obrigado por esse tempo precioso. Nós acreditamos nessa terceira onda que está sendo derramada. E como o texto diz, que se alguém não está sabendo cuidar da sua própria família, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Eu profetizo, ó Pai, sabedoria sobre os diáconos, sabedoria sobre os pastores. Eu oro pela vida do apóstolo Nilson, pela vida da pastora Jane, eu oro pela vida do pastor Denilson, pastora Marilda, eu oro pela vida do pastor Alexandre, da pastora Cleusa. Ó Deus, eu oro pela vida do pastor Pobel, da pastora Sidneia, eu oro pela vida do pastor Gessé, pela vida da pastora Isadora, pela vida do pastor Pierre, pela vida da pastora, ó Deus, Magali, pela vida da pastora Carol, pela minha vida, Senhor, pela vida dos pastores da igreja Batista Getsemane. Eu oro pela vida da pastora Serli, Senhor, a nossa intercessora. Ó Pai, cubra a tua serva com teu sangue, livra das enfermidades, traga cura na autoridade no nome do Senhor Jesus. E eu oro pela vida de cada pessoa que está assistindo essa live, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos terminando a nossa live. Que o Senhor abençoe a sua vida tremendamente. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que o Espírito Santo renove a sua vida. E que você seja cheio do Espírito Santo. A terceira onda vai quebrar aí, ó, na sua casa. A terceira onda, a onda do avivamento. Avivamento do Senhor. Amém? Deus abençoe Vitor, Deus abençoe Luiara, Deus abençoe Mariana Duarte, Monique Silva, Romilda Cristina, que Deus abençoe a sua vida, Ricardo Barcelo, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vanusa, que Deus te abençoe. Irmã Alice, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Juan Barcelo, que o Senhor te abençoe. Ondina Tito, que Deus te abençoe, minha irmã. Sônia Pontes, que Deus te abençoe. Vanusa Santos, que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Ionar Coutinho, que Deus te abençoe, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor Jesus.